É? Eu orei pra vocês, fiquei preocupada com vocês, que vocês tinham que ir. De volta com nós de tudo um pouco, que tem de tudo muito. É conhecimento demais, gente, é informação demais. No bloco passado, a gente falou sobre o que é a escolha da profissão, né? E agora eu tenho aqui uma ótima dica para você. Que tal fazer aí um curso de MBA intensivo em Portugal? Quem vai nos dar todos os detalhes é o diretor do Instituto Senso, Juliano Ferraz. Muito bom dia. Bom Seja muito dia. bem-vindo. Que honra tê-lo aqui conosco. Que bom. Conta pra gente aí, o pessoal já ficou animado. Já ficou animado aqui, pensando aí, porque você fala um MBA, falando, nossa, em Portugal intensivo, como que seria? Então, o mercado de trabalho hoje, te exige muita qualificação, Sim. algo sempre além daquilo que nós temos a oferecer. Acima da média, né? Sim, então dessa maneira, o Instituto Senso, ele é uma empresa no qual faz essa captação de alunos aqui no Brasil e também em Angola, para fazer um mestrado, doutorado e até um MBA em Portugal. Então, Sim. funciona da seguinte maneira, o aluno ele fica imerso durante 3 semanas em Portugal, então ele estuda de 8 horas da manhã às 19 horas, né, da noite, tendo 1 hora somente de almoço. Então, Uau. ele fica imerso, né, dentro desse curso. Sim. Então, são 5 horas de manhã com o professor, mais 5 horas à tarde. E isso vai dando a qualificação para esse aluno a ter uma média mundial a nível europeu. Então, 3 semanas intenso em Portugal, isso... São 3 semanas. 3 semanas. Ok. Isso é no primeiro bloco. E aí também tem, depois de 6 meses, uma segunda viagem a Portugal, tendo Sim. também esse segundo bloco da mesma modalidade, 3 semanas, e sendo aí 10 horas diárias que totalizam, durante os 2 blocos, as 300 horas aulas feitas em Portugal. Entendi. Isso com professores portugueses, europeus, não necessariamente portugueses, mas o interessante é que é na língua portuguesa. Isso que eu ia perguntar. É na língua portuguesa. Então, a maioria dos jovens que querem fazer uma inserção fora do Brasil, a grande preocupação é o inglês. Às vezes, até nós temos o inglês, mas não no nível exigido por essas universidades. Então, a gente vê que é um nível muito alto, um nível muito técnico, e nesse caso, o aluno ele pode sim fazer esse curso, realizar uma formação internacional na língua portuguesa. Olha, fica a dica para você aí. E assim, valoriza bastante o currículo, né? Conhecimento também faz diferença, né? Sim, sim. Isso é um diferencial dos nossos Você alunos. falar, tem um MBA lá em Portugal. Sim, o Portugal hoje ele tem tido um crescimento muito grande a nível europeu, então esse diploma é válido por 28 países da União Europeia. Então, uma vez que você faz esse curso, essa formação na Europa, né, então ele é válido ali por toda a União Europeia, e quando voltar para o Brasil, você faz a revalidação do curso aqui no Brasil. Como que seria essa revalidação? Já para a gente fechar aqui. Porque as pessoas às vezes ficam com dúvida com relação a essa revalidação. Sim, a revalidação ela funciona. Hoje nós temos um portal chamado Caroline Bore, que esse portal é feito de uma maneira simplificada, essa revalidação. Uma vez com diploma, com histórico em mãos, o aluno ele consegue submeter a essa plataforma e realizar a revalidação de uma maneira até rápida, em torno de 3 meses, no máximo 6 meses essa revalidação acontece. Isso é possível porque o nosso curso ele é estruturado conforme as exigências da CAPES e do MEC aqui no Brasil. Na verdade, nós somos bem rigorosos nessa questão, porque aqui o MEC ele tem um rigor bem elevado a respeito dos nossos cursos de mestrado e doutorado. Então, se tratando do MBA, ele não é revalidado, é válido, né, em nível mundial. Mas mestrado e doutorado, que já é numa categoria estrito sensu, então, de fato, é necessária essa revalidação. Eu quero agradecer imensamente. Imagina. Muito obrigada. Volte sempre, ainda mais para trazer informações importantes, né, que vão fazer diferença no nosso dia a dia. Sim, muito obrigado, eu. E, gente, como aqui é de tudo pouco, você viu que são vários assuntos e agora papel e caneta. Sabe por quê? Porque hoje é segundona, você tem que ficar por dentro aí da Agenda da Lagoinha.
Bom dia! Começamos agora a agenda de toda segunda com informações importantes sobre a programação das Lagoinhas espalhadas por aí. Fique atento! Estão abertas as inscrições para as próximas turmas do curso sobre Batalha Espiritual e Cura Interior do Ministério Rema. As aulas começam nesta terça, dia 3, e você pode confirmar sua participação na Casa Pastoral no endereço que aparece para você. Se quiser saber mais sobre o curso, entre em contato com os telefones abaixo. A Casa de GC está oferecendo um curso para capacitar líderes GC Kids e Juniores. Quem já é líder em treinamento ou deseja iniciar um GC, não pode ficar de fora. As aulas começam no dia 15 desse mês. Saiba mais entrando em contato com o número que aparece para você. Você que chegou à Lagoinha Matriz recentemente, participe do culto de boas-vindas. A reunião acontece no Salão Fé, às 4 da tarde, no segundo domingo do mês. A Lagoinha Venda Nova está promovendo o módulo 1 do Escola de Noivos. O curso do Ministério Lagoinha Gerações dessa filial começa nesse mês de março com um investimento de R$50. Você que é casado, realize já a sua inscrição. A Lagoinha Vespasiano vai realizar o primeiro encontro com Deus do ano. O evento será nos próximos dias 13, 14 e 15 do mês. As vagas são limitadas, então garanta já a sua entrando em contato com o telefone que aparece para você. A Lagoinha do bairro João Pinheiro te convida a participar do culto da Vitória toda quarta às 8 da noite. Quer participar e ser abençoado? Compareça ao endereço que está na sua tela e acompanhe mais sobre o ministério no Instagram, @LagoinhaJP. Encerramos aqui a programação da Lagoinha e filiais para as próximas semanas. Te aguardo na próxima agenda e até lá! Obrigado, Raquel, por nos atualizar aí a respeito da agenda da Lagoinha, mas isso aí é só uma parte. Eu tenho certeza que tem uma Lagoinha perto aí de você, só você ali procurar o pastorzão lá, o PR lá, e certamente tem algo que vai abençoar você e sua família. Fechado? Agora, pessoal, olha que assunto sério que está todo mundo falando. E aqui no Brasil, 2 casos já foram confirmados do coronavírus aqui na nossa nação. E esses casos nos alertam aí de todas as formas, não é verdade? Então, para entender os riscos reais desse problema, é que hoje nós vamos conversar aqui com a médica e infectologista, a doutora Laila Machado. Doutora Laila, bom dia. Como Serginho. vai? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Joia, maravilha. Bom recebê-la. Muito obrigado aí por abrir a sua agenda aí para nos atender aqui. Eu que agradeço. Doutora, hoje, quais são efetivamente esses riscos no Brasil aí sobre o que já tem de confirmação? 2 casos e 250 aí aproximadamente, né? E investigação, quais são os riscos e o que nós devemos nos preocupar? Bom, é importante a gente caracterizar que esses 2 casos que foram confirmados não são casos que teve uma transmissão dentro do país, são casos que foram importados. Ambos são pacientes que vieram da Itália, que lá já está tendo um surto mesmo, transmissão entre os pacientes que estão dentro do próprio país, que não teve contato com pacientes da China. Então, esses são 2 casos importados. Por enquanto, a gente ainda não tem casos que sejam transmitíveis aqui dentro do país. Ou seja, os pacientes que devem se preocupar com coronavírus são pacientes que estão tendo sintomas respiratórios, que vieram do exterior ou que tiveram contato íntimo com alguém que veio do exterior. Quando a gente fala em exterior, a gente tem preocupação com 4 países que estão tendo um surto mais bem descrito, que é da Coreia do Sul, Irã, China e Itália. Né? Então, esses pacientes que viajaram recentemente para esses países, que chegaram ao Brasil num período aí de 1 a 14 dias e desenvolveram sintomas respiratórios com febre, devem procurar uma unidade de saúde, de preferência hospital, e informar, né, que esteve viajando.
Pacientes com sintomas gripais que não tiveram contato com pessoas que vieram do exterior, inicialmente não deve preocupar com coronavírus, lembrando que está numa época que começa a vir outros resfriados, a gripe comum também. Mas nós acreditamos que em algum momento vai acontecer de começar a ter essas transmissões de pacientes que não tiveram contato com ninguém do exterior ou que também não foram lá para fora. E é tão importante a gente pensar que esta é uma época até propícia a isso. Então, aí que vem os cuidados, né? Porque, por exemplo, agora estamos terminando o verão, aí chega aí o outono, já vai esfriando, os ambientes mais fechados, a tosse assim que você não se protege, e tudo pega na mão, e o ônibus, e o metrô. Tudo isso também tem que ser levado em consideração. Exatamente. Né? Essa própria época aqui de chuva, onde está chovendo muito em Belo Horizonte, você fica ali num ambiente fechado dentro do ônibus, favorece pegar esses vírus respiratórios. E é importante a gente entender que as medidas de prevenções que a gente tem que ter são medidas que a gente tem que ter sempre. Porque gripe comum circula mais do que coronavírus. Tem outros vírus, rinovírus, vírus sensicial respiratório, são tantos vírus que dão sintomas tão parecidos e eles se propagam do mesmo jeito que a gente, toda época de inverno, que é onde esses vírus respiratórios, eles costumam se propagar mais fáceis, a gente deveria adotar essas medidas, que são lavar as mãos, proteger a boca e o nariz ao tossir, evitar de ficar próximo de pessoas doentes, né? Cozinhar bem os alimentos e usar máscara se você estiver com sintomas. Outra coisa muito importante é que todos esses vírus respiratórios, a maioria das vezes, causam quadros que são quadros fracos ou às vezes pouco sintomáticos, incluindo o coronavírus. 80% dos pacientes têm quadros leves que não necessitam de hospitalização, mas a população idosa, crianças, são mais susceptíveis a ter complicações. Então, nós que somos mais jovens devemos evitar o contato com pessoas mais idosas e mais crianças, lactentes, para evitar de estar passando por essas populações que têm um risco maior de complicar e de ter mortalidade também. Então é importante a gente pensar aqui o seguinte, se aqui em Belo Horizonte, na nossa capital, a terceira aí no país, ou segunda em alguns aspectos, formos aí às farmácias, a esses lugares assim de venda desse produto, eu quero comprar essas máscaras. Hoje aqui não se acha, né, doutor? Por causa desse alarde todo que foi estabelecido e ainda não é para isso, né? Até para a gente dar essa educação para o pessoal para entender que, olha, não é para isso porque a gente tem outras preocupações, inclusive, né? Exatamente. Acaba faltando máscara para quem precisa, né? Quem é que precisa de máscara? O cuidador que está cuidando de alguém que está ali com resfriado, com sintomas respiratórios, profissionais de saúde e quem está com sintomas, né? Porque o vírus, ele se propaga com as gotículas, né, da tosse. E outras pessoas que precisam de máscara são pessoas, por exemplo, que estão fazendo um tratamento aí contra o câncer, têm a imunidade mais baixa e tudo, então eles precisam. E eles não terem por causa desse uso desnecessário, né? Ainda mais esses pacientes que têm que ficar andando, transitando aí, indo para vários hospitais, acaba faltando para eles. E não adianta só usar a máscara. Colocar a máscara, não estou com sintomas, estou colocando a máscara, isso já está errado, porque se você está saudável não precisa. E também tem um jeito certo de usar a máscara, né? Então, se a máscara ficou úmida, a gente tem que trocar uma máscara descartável por isso. Não adianta também eu usar a máscara e pegar ela, manipular ela com as mãos sujas, sem lavar as mãos. Aí de coloca mais, vai lá e coloca dentro da bolsa, do lado da carteira, do lado do celular. O celular, 1001 germes aí. É tão interessante porque a gente vai pensando nisso e faz o pessoal atentar, porque às vezes quer ficar com aquela máscara, usa a minha o dia inteiro e tudo. Já perdeu o efeito, né? Ficou úmida, tem que trocar a máscara. E
O principal, gente, é lavar as mãos. Lavar as mãos, passar álcool. Principalmente, se você coçar o nariz, lave a mão antes e depois, né? E também limpar as superfícies, principalmente em escritório, né? Você está ali digitando alguma coisa, espirra. Aí põe a mão para conter o espirro. Não lava a mão. Porque você está ali, não, é o meu computador, o meu teclado, é a minha mesa. E aí acontece duas coisas. O seu teclado não é sempre você que usa lá. Às vezes um colega usou. Aí você levou a mão que estava suja do teclado para o nariz e para a boca, que é onde tem a mucosa, que é uma porta de entrada para esses germes. E também depois você leva a sua mão cheia de gotículas para o teclado que vai passar para outro colega, né? Aí você esqueceu, foi lá, chegou no... E aí, amigão, como é que tá aí? Dançou. Justamente. O ideal é que nessas épocas lave bastante a mão, higienize as superfícies e evite de pegar com a mão suja na face, né? Principalmente onde vai ter a mucosa, né? A mucosa do olho, do nariz, da boca, que vai estar sendo porta de entrada para esses vírus, bactérias. E isso é o tempo inteiro, não é só em época de coronavírus. Agora a gente fica um pouco mais assustada, porque é um vírus novo, não sabe como é que vai se comportar, se a gente vai ter imunidade, se vai surgir vacina, como que vão ficar esses pacientes após a infecção, tudo isso a gente não sabe. Então, por isso cria um temor, porque é algo que é desconhecido. Mas, mortalidade relativamente baixa, a maioria dos sintomas são leves. Mas essas precauções de higiene é para a vida toda, deveria ser para sempre. Naturalmente, né? Gente, quero aqui agradecer em nome de todo o nosso público aqui, grande audiência, sua presença aqui, Obrigada. doutora Laila Machado, médica infectologista, e veio nos falar aí sobre esses riscos. Gente, cuidado, mas não precisa desse pânico todo, não. Obrigadíssimo, viu? Eu que agradeço. Deixe-me juntar ali a Carol para a gente encerrar ali o programa. Dá licencinha, doutora. Não acabou. Pois é, gente, aqui ó, já vou Tá, assim. querida? Deus abençoe. Bênção, pô, o programa é bom, passa rápido e a gente abençoa muito. E nós te aguardamos amanhã, 9h30 da manhã. É claro que a gente não vai ficar sozinho. Vai deixar aqui nossas redes sociais pra gente continuar mantendo, contato junto e misturado. Deus abençoe, Carol. Gente, beijo pra vocês, até amanhã. Boa segunda, boa semana. É nóis, estamos juntos. Pra cima. Você, há tempo de chorar.